Que a paz de Jesus esteja conosco essa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham descansado no feriado. Mais uma semana sem vocês, eu me tornaria um espírito obsessor. Antes de começarmos a falar sobre a leitura, eu queria fazer alguns questionamentos para vocês, porque eu tive essas questões. Por que nós estamos aqui hoje? Qual o motivo nos levou a sair de casa e vir parar aqui, neste momento? E quem te motivou a vir aqui? A pergunta mais importante que está relacionada ao nosso tema é: você veio aqui por escolha própria ou por obrigação? Mentira, irmão. Eu duvido. Mas agradeço. Obrigado. Eu também estava com saudade de você. Então, essas são algumas questões que nós vamos tratar hoje para realmente entender se nós podemos ser considerados obreiros atentos, né? As nossas escolhas, a gente está sabendo fazer elas, a gente está assumindo as responsabilidades das escolhas que nós fazemos. Eu imagino que vocês vieram aqui para ouvir sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho do Cristo, sobre a sua mensagem de amor, que é o que nos move a vir aqui toda semana, no intuito de nos melhorarmos a cada dia, né? E mesmo sabendo que viemos aqui ouvir alguma coisa a respeito do Cristo, sabemos da existência de várias outras religiões, de várias outras vertentes cristãs, porém escolhemos o Espiritismo. Então, provavelmente nós temos alguma simpatia com essa doutrina. Essas são algumas questões que eu gostaria que vocês pensassem a respeito. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre a lei de liberdade. Vamos tentar entender quais são as responsabilidades que nós temos diante das escolhas que nós fazemos, já que essas escolhas são feitas livremente. Falaremos um pouco sobre fatores limitantes da liberdade, sobre as características de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro espírita, e, por fim, dar alguns exemplos de obreiros atentos. Na leitura que a Marisa fez do livro Fonte Viva, com o título Obreiros Atentos, essa leitura é uma análise desse versículo escrito por Tiago. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Como nós já começamos a fazer algumas perguntas no início, como é que você está usando a sua liberdade? Viemos aqui hoje porque escolhemos ouvir uma palavra do Cristo. Eu imagino que, assim como eu, a maioria de vocês cresceu e foi educado por parentes cristãos, né? Então, no início, quando éramos crianças, a gente não tinha opção, a gente seguia aquela religião que os nossos pais nos ensinaram. Eu lembro quando eu era adolescente, não queria ir à missa de jeito nenhum, eu era católico, queria ficar em casa assistindo Faustão. Hoje eu agradeço muito ela, né, porque foi através dela que eu conheci Jesus Cristo. E, além disso, também escolhemos vir aqui, sabendo das diversas religiões que existem, escolhemos vir a um centro espírita. O problema é que hoje em dia, diante da liberdade que nós temos de escolhas, nós estamos meio que criando uma religião à la carte. A gente escolhe aquela parte da religião que mais nos agrada. A que não nos agrada, a gente esquece, a gente não dá valor. Então, imagina, um indivíduo, ele vai à igreja católica e pensa bem, nossa, eu vou à missa uma vez por semana, uma horinha só, uma hora por semana, tá bom, né? Aí, na hora do ofertório, você esteja ali umas moedinhas, tá legal também, né? Aí, quando você vai conhecendo mais sobre a igreja católica, você pensa, para eu poder comungar, eu preciso ser batizado, fazer a primeira comunhão, crisma, e depois eu tenho que me confessar com o padre na
acho que eu não tenho essa liberdade para falar dos meus podres, dos meus defeitos, dos meus erros com o padre. Bom mesmo é ser evangélico. Então, eu vou para a igreja evangélica, né? Porque no evangelho, na igreja evangélica é muito bom. Aqueles louvores, eu gosto muito daqueles louvores, aquelas músicas. Você canta, você ri, você chora. Você aprende muito sobre a Bíblia, eles leem bastante. Mas eles pegam, assim, meio vigorosos com o dízimo, né? 10% todo mês ali. E sem falar que, dependendo da igreja, eles querem controlar até a nossa roupa, né? Quer saber? Bom mesmo é ser espírita, né? Por quê? No espiritismo, a gente vai no centro, escuta uma palestra, distribui uma sopa aqui e acolá, a gente não fala mal de ninguém. E melhor que isso, não existe mais inferno. Agora existe só umbral. É uma espécie de purgatório que você ali se mantém por um certo tempo, arrepende dos seus erros, né? Não existe mais Satanás, o que existe são espíritos obsessores, né? Nada como uma reunião mediúnica de desobsessão que resolve esse problema, né? Lúcifer, que seria o demônio que desafiou a Deus por vaidade, já sabemos que não existe, porque se ele era realmente um anjo, um espírito para chegar à categoria de anjo, ele é puro. Então ele não tem imperfeições, ele não tem vaidade, então não existe. E outra, o céu é como um condomínio de luxo fechado, só tem gente bonita e bacana lá dentro, que a gente chama de nosso lar. Não é legal? Mas não é bem assim, né, gente? Independente da religião que a gente escolha, a gente tem as responsabilidades por trás dessa escolha. Toda religião é boa. A melhor religião é aquela que te torna um ser humano melhor, que te aproxima de Deus, que te torna você uma pessoa, uma boa referência. Você olha para aquela pessoa e fala, nossa, que pessoa legal. Então, essa é a melhor religião. O importante é que se você escolher uma, você também assuma as responsabilidades dessa escolha, certo? E nós tivemos a liberdade de escolher essa que aqui estamos. Eu trouxe essa foto, é do Livro dos Espíritos, da terceira parte que fala da lei de liberdade. E esses são os temas que o Livro dos Espíritos trata. Liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico do móvel das ações humanas. Nós, infelizmente, não temos tempo para poder estudar cada um desses itens. O que nós vamos fazer? Eu sugiro vocês a lerem, já que é o tema sugerido pela leitura de Emmanuel, mas vamos tentar hoje falar sobre como nós estamos nos responsabilizando diante da liberdade de escolha que nós temos. E por isso, vamos entender, então, alguns fatores que limitam as nossas escolhas, né? Existem vários outros, eu trouxe esse para a gente poder fazer pensar a respeito deles. As leis naturais, vocês acham que ela limita a nossa liberdade? Por exemplo, seria muito legal se a gente pudesse voar, mas o nosso DNA, por mais que a gente consiga modificar, a gente não consegue ter asas, né? A gente precisa estudar as leis da aerodinâmica e sim construir um mecanismo para poder voar, mas com esse corpo, não consigo. E nem também eu queria explorar no fundo dos mares. Se não tiver uma máquina, eu não consigo fazer isso, né, só com esse corpo. A questão do tempo, a gente não consegue parar o tempo, consegue? Nosso corpo, o tempo passa, nosso corpo envelhece. Então, as leis naturais, elas limitam as nossas escolhas, os nossos atos. E também a limitação moral, que para mim é essa que mais me marcou. Porque a ignorância ou a falta de informação, o não saber, ele te torna um ser limitado, né? Isso me lembrou uma história muito simples. Eu estava falando com meu pai no Brasil, eu no meu telefone celular e ele num telefone sem fio. Só que estava chovendo muito, relampeando lá na casa dele lá, e falou, meu filho, eu vou ter que desligar, porque eu tô com medo de, né, cair um raio aqui, tomar um choque. Então, assim, a falta de conhecimento dele das leis, da física, fez ele limitar a minha conversa com ele. Então, né, desligar. Não, isso é indiscutível, não adianta você explicar que não tem perigo, mas tudo bem. Esse foi um exemplo simples. O problema é que a ignorância,
ela tem um peso muito alto. Os detentores da informação, eles podem usar essa informação como um mecanismo de manobra. E consequências desastrosas podem ser usadas com isso, tanto na política quanto na religião, por exemplo. Especialmente atualmente, com as redes sociais, as fake news têm causado muita discórdia, muito desentendimento, como a gente pode ver, especialmente com relação à política. E também falando da ignorância, sobre a respeito das leis de Deus, das leis morais, que é a que nós estudamos aqui, algumas religiões, ou eu diria algumas igrejas, utilizam as leis divinas como forma de imposição, né? De persuasão, obrigado. Persuasão. Você utiliza Deus, um Deus malvado, um Deus opressor, para você poder manipular aquela pessoa para que ela faça ali as suas vontades, né? Então, a ignorância, ela é um grande fator que limita as nossas liberdades de escolha. A limitação física, essa é bem fácil de enxergar, né? Que nós sabemos que as limitações físicas nos previnem de fazer várias coisas, e a causa dessas limitações podem ser várias, podem ser um acidente, uma fatalidade, que existe, o Espiritismo explica sobre as fatalidades nesse capítulo, e pode ser, por exemplo, um abuso numa reencarnação passada, faz com que o espírito reencarne novamente com uma certa limitação. Podem ser vários motivos, né? Mas esse é só um. Porque ele abusou de uma qualidade, de uma característica que ele teve no passado e hoje ele tem essa expiação. Por isso essa limitação física. A localização, ela pode limitar dependendo das leis daquela região, daquele país. Por exemplo, nós sabemos que até hoje tem países que as mulheres elas não podem fazer um monte de coisas, né? São países patriarcais. Também, por exemplo, na semana passada, na Índia, foi descriminalizado o homossexualismo. Então, isso é um grande avanço. Então, cada localização tem um conjunto de leis que limita a sua liberdade também. E, por último, a existência do outro ser em um espaço limitado. Esse é um fator mais conhecido por nós, né? Que a gente costuma dizer que a minha liberdade vai até onde começa a sua, não é? E a partir desse último item que todas as leis de convívio na sociedade, no trânsito, em todos os locais públicos, as nossas leis são baseadas nesse item. Estou um pouco gripado, gente, desculpa aí a voz fanhosa. Então, vamos analisar como é que está a nossa situação hoje. Nós temos um corpo perfeito, né, para poder ir e vir. A nossa ignorância, ela só depende do nosso próprio esforço. Temos diante de nós o telefone que nos dá toda e qualquer informação sobre o que você quiser, especialmente sobre religião, sobre cristianismo, sobre outras vertentes religiosas que você tem interesse, e também, obviamente, do Espiritismo. Como nós viemos aqui para falar do Cristo, eu imagino que você tenha escolhido ser cristão. No início você foi educado pelos seus pais, mas hoje você está aqui porque você quer, né? E quais são, então, já que você escolheu ser um cristão, quais são as responsabilidades que você deve assumir diante dessa escolha? Aqui estão algumas características do cristão verdadeiro. Peço perdão pela configuração, porque eu fiz no PowerPoint uma versão diferente e na hora de abrir aqui no Google, cortou um pedacinho. Mas tudo bem. Vocês são cristãos, são caridosos. O cristão, ele ama, acima de tudo. Define o amor como ponto de referência, superior a todas as leis. Ele é misericordioso. Ele pratica a caridade. Então vejamos, como cristãos, o amor está acima de tudo e de todos. Se todas as nossas leis políticas fossem baseadas no amor, assim seria um exemplo de cristão. Ele é misericordioso porque aquela pessoa difícil, com quem você tem que lutar com ela todo dia no trabalho, você fala uma vez, ela não escuta, você fala duas vezes, ela não escuta. Você é cristão, então você vai continuar falando.
porque você é misericordioso, você entende as diferenças entre as pessoas. E, mais importante de tudo, você pratica caridade. E esse amor, gente, ele não basta ser só com quem a gente conhece. Jesus foi mais longe, ele falou que a gente deve amar, inclusive, nossos inimigos. Então a gente tem que amar Donald Trump, Jair Bolsonaro, Kim Jong-un, Dilma. Quem mais que a gente precisa amar? Lula. São nossos irmãos, gente. A gente tem que amar. Vocês escolheram ser cristãos, então eu também escolhi. É a nossa obrigação, é uma responsabilidade, certo? Amar o nosso filho lindo, a nossa mãe adorável, é fácil, né? Além disso, o cristão verdadeiro, ele perdoa sempre. Como diz nas leituras do Evangelho, 70 vezes 7. Esse é um número judaico que quer dizer infinito, perdoar infinitamente. Não é vingativo mostrando o outro lado da face, ou seja, quando a pessoa te ofende, o que você faz? Dá aquela respirada e devolve com o vento. Não é fácil, gente, ser cristão? Foi por isso que a gente escolheu ser cristão. Não julga para não ser julgado. Isso aí, o espírito não faz isso, né? Por exemplo, aquele dentro aqui no centro é uma maravilha, mas fora do centro... Não, mas eu não vou falar mal dela, não. A gente precisa fazer uma prece para ela, porque eu estou querendo me mudar e ela também. Mas você já passou a ficha dela inteira. Né? Então, uma característica do cristão é isso, ele não julga. Por quê? Porque todos nós somos imperfeitos e não queremos ser julgados por outros imperfeitos, né? Na teoria, né? E vai em busca do que sofre. O cristão, ele não espera o sofredor vir bater na porta, ele vai atrás do sofredor. Né? Ele é caridoso, ele é predisposto a ajudar sempre, independente da necessidade do próximo. E além disso, o próximo item, ele luta pela paz. Ele não somente, se alguém vem ofendendo e vem brigando com ele não fica ali parado, indefeso. Ele vai em busca da paz. Um ótimo exemplo é o Divaldo. Ele mesmo tem um movimento pela paz, né? Promove congressos e eventos em busca da paz. Isso são exemplos de cristão verdadeiro. Vocês estão comigo? Todos somos cristãos verdadeiros? Não precisa responder, gente, mas eu quero te perguntar uma coisa. Quando Cristo veio aqui, por quem que ele veio? Foi pelos perfeitos, pelos santos? Ou foi pelos doentes, pelos imperfeitos? Por nós imperfeitos, certo? Então aqui, esse é apenas um resumo. Para a gente poder entender de verdade, só precisa ler o Novo Testamento. São apenas 27 livros, 4 evangelhos, algumas cartas de Paulo e mais umas outras, e por final o Apocalipse. Mas se você estiver achando difícil, podem tentar ir para o judaísmo. Né? Vocês vão começar a estudar desde Abraão, Moisés, eu acho que é um pouco mais que esse livro. E também, para você ser judeu, você tem que nascer de uma mãe judia, ou então tentar convencer o rabino de que você realmente quer tornar um judeu. Eu acho mais fácil entender o evangelho, são só 4, gente. Né? Ou então, se você não quiser ler tudo, lê só o Sermão da Montanha. Mas entende. Né? Não basta só ler, mas tem que entender. Ou então você pode também se tornar um muçulmano. Mas para isso você tem que decorar o Alcorão, né? Em árabe. Não, vamos ler esse aqui, é mais fácil, né, gente? A gente já cresceu no cristianismo, a gente já sabe como é que funciona, a gente já sabe que Jesus, geralmente, ele está certo. Né? Até agora eu não consegui encontrar defeito. Né? Então, nós tivemos a escolha de ser cristãos. Aí eu fui lá no Evangelho de Mateus 25, que fala que no julgamento final, que eles esperavam a próxima vinda de Jesus, falava que na hora do julgamento final, você não vai ser julgado pelos seus dogmas, pelos seus costumes, se você foi à igreja toda semana, se você veio ao centro toda segunda-feira, ele vai perguntar para você, e a caridade? Você fez todo o bem que você podia, diante das suas limitações? Deu água de beber, deu de beber aquele que tinha sede, de comer aquele que tinha fome?
São essas as perguntas que o verdadeiro cristão deve fazer, e preocupar-se com a caridade. Então, já que foi muito difícil a gente internalizar e sentir e viver esses ensinamentos do Cristo, Deus foi tão generoso que Ele nos trouxe a doutrina espírita. Para ver se dessa vez vai, né? Eu acho que vai. Então, essas aqui são algumas ideias do Rossandro Klinger. Rossandro Klinger, ele é um nordestino, ele é psicólogo, e ele é um palestrante incrível lá no Brasil, está fazendo um trabalho incrível. E acho que mês passado ele fez uma palestra na Barra da Tijuca, no Rio, falando sobre o nosso comportamento cotidiano, né? E aí ele trouxe essas ideias. O Espiritismo, ele não propõe redenção individual, mas de todos. Por isso Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia do seu rebanho. Então, está aqui a primeira proposta. Por mais que nós espíritas saibamos que nós devemos fazer a reforma íntima, não é sozinho que a gente vai progredir. Tem que ser todo mundo. E ele fala também, as dificuldades de aceitar em si os limites emocionais e as próprias sombras é o que impede a funcionalidade do coletivo. Eu, Bruno, preciso de alguém para desabafar. Eu queria que você pensasse se você é uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa boa? Posso confiar em você? Sim? Tá bom. Obrigado. Mas então agora todo mundo aqui vai desabafar com todo mundo. Você confia em todo mundo aqui? Todo mundo aqui, você tem coragem de contar aquele segredo seu mais para qualquer pessoa que está aqui e para aqueles que estão lá fora. Então, o que acontece é o seguinte, o que ele quer dizer com essa ideia? Que nós olhamos a nossa luz própria. Nós somos quase que espíritos perfeitos, espíritos angélicos de luz. Mas aquele que está fora, o outro, ele não é tão perfeito assim. Ele é cheio de sombras. Mas o que existe, na verdade, é uma projeção das nossas imperfeições e a gente projeta na outra pessoa. E essa projeção, essa desconfiança é que impede a funcionalidade do coletivo. E ele fala mais. Trabalhando as nossas individualidades, conseguiríamos ampliar a frequência da coletividade. Quer dizer o quê? Quando a gente faz a reforma íntima, quando você faz a proposta do autoconhecimento, você passa a ser mais seletivo. Você quer estar perto de alguém que te acrescente alguma coisa. Tem algo a mais para te ensinar. Ou seja, você tem a humildade de reconhecer as suas limitações e a humildade de enxergar a luz do próximo. Você quer andar com aquele próximo, você quer absorver aquela luz, certo? A salvação pela perspectiva espírita não é a fé pura e simples, mas a caridade, que é a fé prática. Esse é o maior princípio da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. Né? O Evangelho explica que não é aquele que diz Senhor, Senhor, que conhecerá o reino dos céus, mas sim aquele que realmente pratica a caridade. Essa é uma frase de Joana de Anjos. Alguém pode ler para mim, por gentileza? O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando sua essência sã. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscaras, sem deteriorização. Por isso, não se julga, não se justifica, não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. Obrigado, Simone. Resumindo, o ser consciente, aquele que trabalha na sua reforma íntima, ele não se culpa pelos seus erros e nem se justifica. Ele identifica o seu problema e transforma. Porque a culpa, quando a gente fala que a gente projeta nossa sombra no outro, é assim, a gente identifica um defeito e aquela culpa te transforma, te traz vergonha. E você procura desculpas para aquela sua culpa, para aquela sua vergonha. E você projeta no outro. Isso traz, às vezes, um sentimento de inferioridade. E você começa a apontar os erros nas outras pessoas. Só que o ser consciente, ele enxerga os seus
as suas imperfeições, seus vícios, suas fraquezas, e ele se transforma. Ele fala, não, ao invés de culpa, o que ela diz agora é, ao invés de culpa, vamos transformar isso em responsabilidade. É a minha responsabilidade melhorar esse meu problema. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo chamado Sede Perfeitos, ele fala então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. O verdadeiro espírita, ele já é um espírito puro? Você precisa ser um espírito de luz para ser um verdadeiro espírito, um verdadeiro cristão? Não. É por isso que Jesus veio e nos mostrou o caminho. E o Espiritismo veio para nos iluminar esse caminho, nos mostrar que a gente precisa esforçar para essa transformação moral e domar as más inclinações. Como estávamos falando de liberdade, eu quero te fazer uma pergunta. Você ainda está disposto a assumir essas responsabilidades que vêm diante das suas escolhas? Você escolheu ser cristão. Você escolheu aprender e estudar a doutrina espírita. Eu escuto o que João disse no Evangelho, que foi quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero ir. Então, eu acho que a gente estudando um pouco mais sobre Jesus, tentando entender um pouco mais sobre a sua obra, que é de amor ao próximo, é uma escolha que eu assumo essa responsabilidade. E no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec complementa. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Eu escolhi a doutrina espírita porque ela me ajuda a esclarecer melhor sobre os evangelhos, sobre as parábolas do Cristo, que, como foram ensinadas há tanto tempo, o Espiritismo vem nos trazer uma explicação literal e atual dessas parábolas, desse ensinamento do Cristo. Portanto, ele não veio modificar nem acrescentar nada, ele simplesmente ajudar a gente a entender e fazer melhores escolhas. Quando você passa a entender melhor sobre... Oh, obrigado. Obrigado, né? Vocês aí estão felizes por ser cristãos e espíritas? Está muito difícil? Vou dar os exemplos, então, de obreiros atentos para ver se você ganha algumas inspirações, certo? Vamos começar com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, se a gente está aqui falando de Jesus hoje, foi por causa de Paulo de Tarso. Ele, as suas cartas e as suas peregrinações que disseminaram todo o ensinamento do Cristo. Ele, claro, os outros apóstolos também têm um trabalho super importante, mas Paulo foi o maior divulgador do cristianismo. Mas Paulo parece um espírito meio inatingível, assim, se eu for querer comparar ele, né? Mas tem também São Francisco, que São Francisco, ele nasceu na Itália, o pai dele era um comerciante muito rico, a família da mãe também era uma família nobre, e mesmo assim ele abriu mão de toda aquela riqueza para trabalhar em prol do Cristo e das boas ações. Ótimos obreiros, certo? Temos também Madre Teresa, que quando foi até Calcutá e viu a situação daquele pessoal, ela pediu autorização para o Papa, e ali ela ficou e fez essa obra maravilhosa que é inesquecível até hoje. Chico Xavier, que ao ser perguntado se ele assumiria essa responsabilidade, Emmanuel perguntou para ele, você quer? Para isso você precisa de 3 coisas. Disciplina, disciplina, disciplina. E ele teve a escolha de aceitar ou não essa missão. E ele aceitou.
E durante essa missão, além de todas as obras de caridade que ele fez, ele escreveu mais de 400 livros. Quem aqui já leu mais de 400 livros? Ele escreveu mais de 400 livros. Né? Que horas? Eu não sei. Nossos contemporâneos. Divaldo Franco, que sabemos da sua grandiosa obra Na Mansão do Caminho, que ajuda mais de 3.500 pessoas diariamente, crianças diariamente, dando assistência, escola e dignidade a essas crianças. Além disso, dando palestras pelo mundo inteiro, divulgando a doutrina espírita. Para mim, se Paulo de Tarso foi o maior divulgador do cristianismo, Divaldo, para mim, é o maior divulgador da doutrina espírita. E ali, colado no Divaldo, vem sempre o Haroldo, né? O Haroldo, que ele é um mineiro, ele é juiz de direito, mas ele estudou, ele conheceu o espiritismo através do livro Nosso Lar. Ele ganhou o livro Nosso Lar, e isso despertou nele muita curiosidade. E uma vez que eles estavam elaborando um trabalho espírita, eles precisavam de uma tradução do Novo Testamento. Mas todas as traduções, imagine, desde a época dos originais até hoje, imagina quanta modificação não tem nessa tradução. Porque além da tradução, tem a opinião do tradutor. O que eles fizeram? Traduziram direto do grego. Será que esse rapaz ele é trabalhador? Aqui, esse aqui é um Novo Testamento, que foi traduzido por Haroldo diretamente do grego. Dos originais mais recentes, mais bem conservados, obrigado. Eles fizeram essa tradução, que ela não é uma tradução espírita, ela é uma tradução acadêmica. Foi uma tradução judaica? Não, do grego mesmo. E aqui, nesse aqui, eles têm só os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os Atos dos Apóstolos, mas eles estão trabalhando na tradução das cartas. Foi do Etemaiai. Aramaico? Sim, eu Tá, podemos checar. Não, tudo bem. Obrigado. Então, esses também são exemplos de obreiros atentos, que são pessoas que estão trabalhando ativamente na proposta cristã, na proposta da doutrina espírita. Existe um grupo de obreiros atentos que esses, sim, me modificaram profundamente. Se eu estou aqui diante de vocês, falando e aprendendo junto com vocês, por causa desses obreiros atentos. Eu já estou aqui nesse centro há mais ou menos 7 anos. Esses aqui são alguns deles. Tá faltando muita gente aí. E por que eu trouxe esses queridos obreiros? Porque você também pode ser um obreiro atento. Nós já sabemos como deve ser um comportamento de um cristão. Nós sabemos que para ser um verdadeiro espírita, você precisa esforçar-se para melhorar a cada dia. Todos nós somos imperfeitos, ainda erramos, ainda damos aquela magoada na outra pessoa, mas recomeça, tenta mais uma vez. E esses aqui são os meus queridos obreiros atentos que me fizeram chegar até aqui e vamos muito longe, se Deus quiser. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês esse poema de Fernando Pessoa, que diz: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, ou enquanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago, a lua toda brilha, porque alta linda. Eu trouxe esse poema para resumir o que nós falamos aqui hoje. Para ser grande, ser inteiro. Você não precisa fazer uma obra gigantesca como a de Divaldo Franco. Você não precisa fazer uma tradução bíblica. O importante não é o tamanho da sua obra, mas a quantidade de pequenos atos que você pratica diariamente. Escolha sempre o bem. Esteja sempre lendo, tentando entender um pouco mais sobre a doutrina, sobre o Evangelho do Cristo. E mais importante que isso, você mesmo. Tenta se conhecer, perceber ali
aonde você tem maiores dificuldades, e em tudo que você fizer, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Pense, hoje você é a melhor versão de você mesmo. Se você quiser fazer uma terapia de regressão, não precisa. Gente. Vamos fazer uma conta aqui na calculadora, olhar ali a lei de ação e reação, e se a gente vê mais ou menos os nossos problemas, a gente vai ver que é um pouco das nossas próprias escolhas. Então, talvez uma terapia de regressão nem seja necessária. Então, você hoje é a sua melhor versão. Ser todo em cada coisa. E por último, quando ele fala que assim em cada lago a lua toda brilha porque é alta viva. Imagine vocês um espírito de luz que está iluminando todos aqueles que estão ao seu redor. Você, como eu falei no início, é bom quando alguém chega e você, nossa, eu gosto daquela pessoa, eu me sinto bem quando eu estou perto dela. Tem que ser essa pessoa. Tem que ser aquele espírito de luz que vai iluminar todos aqueles que estão ao seu redor. Trazer todos eles junto com você. E continue caminhando, trazendo todos eles. Aqueles que vierem atrás, vai ver o rastro de luz que você deixou. Falar, esse é o caminho que eu também quero seguir. Aqui, a bibliografia, os livros que nós usamos. Muito obrigado, gente.